Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo nos Irmãos Racing. E aí, Fê, beleza? Tudo em paz aí? Fala mal, boa noite galera, tudo em ordem por aí? Aqui tá tudo bem e vamos lá para mais um vídeo aí, mais um episódio do nosso programa praticamente semanal, né? Às vezes a É. gente vem com algumas edições extras aí, num pós-corrida ou alguma coisa importante, mas vamos lá para mais um episódio do programa aí, falar um pouco sobre essa semana aí que antecede a corrida de Mônaco, né? Isso, exatamente. E essa semana que a gente teve o cancelamento, né, da prova da Emília-Romagna em Imola, na Itália, porque muita tempestade, muita chuva lá no lugar, alagou tudo, até deslizamento de encosta, foi bem complicado o que estava rolando. Aí houve o cancelamento nesse fim de semana. E agora 27, 28, né? Que é domingo, já a próxima corrida que seria Mônaco, depois Emília-Romagna, como não teve. Aí pós-Miami agora virou Mônaco, né? Nesse campeonato aí. E a gente aqui já vai para o nosso primeiro tópico, depois de falar de Mônaco. É, Vamos falar agora de uma confirmação que teve aqui da Honda barra Aston Martin, que é um break news aí, a gente até colocou em primeiro lugar aqui, porque de suma importância aí essa notícia aí, né, que foi dado aí nos últimos instantes aí, pegando todo mundo de surpresa, né? E aí, Fê, o que É, você achou exatamente. dessa parceria nova aí? Exatamente, vamos lá. Então, antes de mais nada, vamos àqueles recadinhos iniciais aí para todos que estão acompanhando o nosso programa. Como sempre, a gente sempre sugere que você faça a sua inscrição no nosso canal, sempre muito importante para que, inclusive, o próprio YouTube sugira esse programa aí, esses nossos vídeos que estão sendo feitos aí para outras pessoas, para que ele julgue ser um conteúdo relevante. Então faça sua inscrição, né, ative as notificações aí, fique sempre atento a tudo que a gente está colocando aí no ar para vocês em termos de informação, em termos de opinião a respeito do esporte. Deixe o seu like, né? Sempre importante também ressaltar isso para o nosso público nos nossos vídeos. E bom, indo para esse primeiro tópico, o que eu tenho a dizer é que realmente eu percebo o desejo do Lawrence Stroll, né, como pessoa que vem capitaneando esse projeto da Aston Martin aí, de se tornar grande. A Aston Martin, ela dando mais espaço, ela demonstra o quão grande ela quer ser. E por mais que a gente pense que os motores Mercedes, que hoje são os motores que equipam os carros da Aston Martin, sejam motores extremamente confiáveis, extremamente bons, é, obviamente que eles não vão ter todos os segredos revelados aí, né, por uma fabricante de motores que já tem a sua equipe própria. Então, hoje nós identificamos que, aliás, não só hoje, né, há algum tempo a gente já identifica que para você ser grande na Fórmula 1, para você ser vitorioso na Fórmula 1, você precisa ter, digamos que, uma fornecedora de motores que dê prioridade para que você seja conhecedor de todos os segredos, para que você, nessa joint venture, vamos dizer assim, num linguajar um pouco mais corporativista, né, para que exista essa liberação de todos os segredos dos motores. Como é o caso hoje da Red Bull, que por mais que não tenha a Honda como o nome mais forte estampado nos carros da Red Bull, né, por ter essa prerrogativa da Red Bull já ter o seu próprio motor, entre aspas, né, o Red Bull Powertrain, né, a Honda ainda dá uma espécie de consultoria, ainda existe um laço ali, uma parceria que pode induzir, né, a uma evolução, a uma competitividade com relação a essa parceria atual que é Red Bull Honda, né, e que desde que a Honda anunciou dessa última vez a sua saída da Fórmula 1,
de uma maneira até certo ponto, pelo menos da minha percepção, equivocada, ela resolveu sair da Fórmula 1, entre aspas, e digo entre aspas também, porque meio que saiu, mas não saiu, ela ficou naquele clima de, poxa, agora que a Red Bull e a gente aqui, né, meio que a gente se entendeu a ponto de conquistar o título em 2021, poxa, agora a gente vai sair, né, aí depois houve toda aquela coisa de eles se inscreverem, né, para o campeonato de 2026, né, aderindo às novas regras que futuramente vão a acontecer aí na Fórmula 1 com relação aos novos motores que vão ter aí combustíveis diferentes, combustíveis que vão ter essa adesão a uma maior sustentabilidade, menos poluentes, combustíveis sintéticos, né? Então, em paralelo a isso, a Red Bull se aliou à Ford. E aí a Ford vai também prestar essa espécie de consultoria para ter aí meio que um agregado aí nas informações que a Red Bull já tem, que a Ford pode vir a ter, que a Ford também tem com relação a novos motores. Aí é uma tendência mundial, esses motores híbridos com novas tecnologias para que sejam menos poluentes, para que ofereçam menos poluentes, né? Menos porcentagem de poluentes ao mundo, né? Como hoje em dia todo mundo está querendo que polua menos possível o carro, tanto que o carro elétrico pode ser uma tendência daqui a alguns anos. Em alguns países já vai existir essa obrigatoriedade de carro 100% elétrico. A Fórmula 1 também vai nesse viés mais sustentável. E aí, a partir daí, a Honda, como já tem todo esse know-how, e a Aston Martin, como também tem todo uma estrutura que está sendo construída aos poucos para que essa fábrica da Aston Martin de desenvolvimento seja uma fábrica que ofereça aí toda uma estrutura de última geração, de última qualidade, né, para oferecer para esses carros aí que vão é, a partir de 2026 entrar na pista e fazer valer esse novo regulamento, eu tenho certeza que vai ser uma boa união. Eu, pelo menos, tenho isso como percepção. E, claro, muitas pessoas estão se perguntando, poxa, mas e o Alonso, que até um tempo atrás estava numa McLaren, cuja Honda também era a fornecedora de motores? Gente, vamos separar as coisas. Aquela McLaren que fez essa parceria anteriormente com a Honda era uma Honda diferente que estava começando numa era híbrida, o que não é nada fácil, né? E a McLaren também tentando se reestruturar, com o Ron Dennis meio que deixando aí as operações. Então, era um outro cenário. E outra, o Alonso estará em 2026 na Aston Martin? Porque até lá, quando começar a ser vigente esse novo regulamento, o Alonso já vai estar com 45 anos. Então, acho, pelo menos hoje, olhando assim o cenário, acho pouco provável que o Alonso estará na Aston Martin em 2026. Ele pode estar? Sim, pode estar. 45 anos, lógico, é uma idade que para os padrões atuais é uma coisa meio, né, fora da curva. Mas a gente está falando do Alonso. Então, existem todos esses ingredientes que a gente precisa colocar na balança. A Aston Martin é uma equipe que tem muito dinheiro para investir, está construindo uma fábrica gigantesca, vai ter a parceria com a Honda, que é uma equipe que atualmente no cenário dos motores híbridos quem tem, além da Mercedes, né, a Ferrari, claro, também tem um grande know-how, apesar de a Ferrari estar aí nesse processo de reconstrução eterna, né, que ela nunca consegue se colocar num patamar de se bater de frente com as grandes equipes aí do momento, que são Mercedes e Red Bull, né? A própria Mercedes, que desde 2014 dominou por um longo período a era híbrida, mas eu acredito que a Honda hoje seja uma grande parceira, né? Independente da equipe que vier, além da Aston Martin, se acontecer no futuro, se tornar parceira da Honda, eu tenho certeza que a Honda realmente tem aí um grande know-how dos motores atuais. Então, ainda falando sobre a Aston Martin querer ser grande, ela ainda conta com o Mike Crack, que é um grande diretor de equipe, já né, fez parte aí do quadro de diretores da BMW no passado, e conta com o Fernando Alonso, que dentre aqueles que eu vi correr, né,
Senna, Schumacher, o próprio Hamilton, Vettel, dos grandes, ele pode ser colocado na mesma prateleira. Talvez uns prefiram mais, outros prefiram menos. Alguns olham para o histórico do Alonso e olham apenas para as escolhas que ele fez. Mas eu tenho certeza que, em se tratando de Fernando Alonso, colocando em prática todo o seu talento, eu tenho certeza que é uma peça muito importante, uma engrenagem muito importante nessa evolução que a Aston Martin é, quer seguir rumo a uma competitividade, pelo menos com as grandes, as atuais grandes, Red Bull, Mercedes, Ferrari, na qual ela já está. Mas quando ela tiver um motor só dela, para chamar de seu, pode ter certeza que a Aston Martin com certeza vai ser aí uma equipe para a gente prestar bastante atenção, vai ficar bem em evidência. É, ao que tudo me indica, a Aston Martin vai chegar forte mesmo para 2026, né? Vamos aqui agora falar da próxima corrida, nesse próximo domingo, GP de Mônaco, o clássico GP de Mônaco, ultimamente muito criticado, porque para quem está assistindo não propõe muita emoção, né? Não tem muita disputa de posição, tudo, por conta também do tamanho dos carros, pela largura, e aí já você vê gente pedindo o alargamento da pista, mudança de traçado, já a gente falando para todo treino molhar a pista para dar uma emoção, a corrida também, ideias a mil, né? Para mudar Mônaco, eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre Mônaco, eu acho que é um circuito importantíssimo para a Fórmula 1. Para quem está de fora, realmente não tá legal as corridas, é a procissão, né, que o pessoal tá até brincando, fica zoando, né, porque o tamanho dos carros, a gente vê. Foi ano passado, né, que o Alonso, ele estacionou na frente do Hamilton e ninguém conseguia passar ele, aí ele ficou segurando aquele trenzinho ali na. Agora eu não lembro se ele estava na sexta posição, na quinta, mas ele estava por ali e é isso. O que que você acha aí que vai ser dessa corrida? Aí tá o mapa aí para a galera ver aí da pista, só uma zona de DRS, né? Exatamente. Então, Mônaco é um eterno dilema, né? Hoje, obviamente, nós temos um argumento, obviamente, para dizer que Mônaco é uma pista que, do ponto de vista esportivo, único e exclusivamente, ela é impraticável. Hoje, para você fazer uma ultrapassagem em Mônaco, né, o piloto tem que, sei lá, fazer algo, sei lá, impensável, né? O Fora do que fica normal, né? difícil, exatamente, o que fica difícil dada a largura da pista, dada a largura dos carros, dada a velocidade que eles alcançam, que é cada vez maior, e por mais que às vezes o tempo de volta, mudando de regra, aí a gente teve a mudança de regra do ano retrasado para o ano passado, a gente teve aí, obviamente, uma queda nos tempos, mas a velocidade, lógico, sempre se encontra, os engenheiros sempre encontram algum tipo de brecha ali no regulamento para aumentar, né, essa questão da velocidade versus a carga aerodinâmica que é imposta nos carros, independente do regulamento. A gente pode ver que, mesmo no regulamento passado, quando foram feitas as mudanças que foram feitas, os engenheiros sempre buscam alguma coisa ali para buscar aumentar, obviamente, a velocidade, principalmente em curvas, né, em retas, obviamente, a gente sabe que depende muito de motor, depende também de carga aerodinâmica, mas, enfim, Mônaco é uma pista onde o motor não faz tanta diferença, isso fica um pouco nivelado. Basta ver que motores como no ano passado, como por exemplo Alpine, como os próprios Honda, tanto da Red Bull como os da AlphaTauri, tanto em 2021 como em 2022, eles obviamente foram tão competitivos quanto Mercedes, quanto Ferrari, enfim, ficou tudo muito embolado ali. E Mônaco tem essa característica, ele não leva em consideração apenas e única e exclusivamente força do motor. Mas é um dilema, porque a gente tem, obviamente, carros muito compridos, carros largos,
uma pista que já é reconhecidamente difícil de ultrapassar pelas características de suas curvas, né? O seu traçado é muito peculiar, tanto que o acerto aerodinâmico do carro ele é peculiar apenas e único exclusivamente para Mônaco. Talvez a pista, as duas outras pistas que mais se aproximam em termos de acerto para o carro sejam Hungria e Singapura. São outras pistas que são tão igualmente difíceis de se ultrapassar, né? Enfim, obras que podem ser feitas em Mônaco. Eu acho bem pouco provável, porque, enfim, esse é um circuito puramente de rua. Cada sessão de treino, mesmo sendo os treinos livres, após essas sessões, as vias são praticamente abertas aí para o pessoal poder circular, poder transitar. Inclusive, essas áreas elas são feitas as devidas limpezas, né? Porque como tem acesso ao público, o público tem acesso a esse traçado depois de cada uma das sessões, seja elas sessões de treinos livres ou mesmo classificatório, que antigamente as sessões de treinos livres eram feitas na quinta-feira. Se você pegar a história das provas em Mônaco nos finais de semana, os treinos livres eram feitos nas quintas-feiras, e agora passou para sexta-feira, como um final de semana normal, como em qualquer outro circuito acontece. Né? Então o pessoal tem acesso a essas vias. E aí, enfim, como é um público que muitas vezes vem de fora, sei lá, às vezes deixa um pouco de lixo, deixa um pouco de bebida, deixa um pouco de água escorrer, então o pessoal limpa a pista. Então isso também é um ingrediente a mais nessa coisa aí de você ter um traçado que já é peculiar por si só e ter uma pista limpa pelo pessoal que faz parte da organização, eles vão lá e limpam a pista. Então limpa-se a borracha que é deixada pelos carros, tanto das provas auxiliares, né, as provas preliminares de Fórmula 2, Fórmula 3, essa borracha toda que fica na pista, ela é tirada praticamente, para que no outro dia, logo que os pilotos venham para a pista esteja às vezes num comportamento, faz com que o carro tenha um comportamento diferente, né? Então, essas são todas nuances que precisam ser analisadas na hora de se julgar o Grande Prêmio de Mônaco apenas do ponto de vista esportivo. Existe, claro, essa coisa de ultrapassagens que ocorrem, né, assim, meio minguadas, né? Às vezes a gente analisa aí as corridas apenas sobre o ponto de vista da quantidade de ultrapassagens, mas Mônaco não é apenas isso. Mônaco é o risco. Eu nunca vou deixar de pensar, quando eu lembro do circuito de Mônaco, na frase em que o Nelson Piquet falou, talvez lá nos primórdios, né, quando ele começou, né, na carreira dele e tudo mais, ele comparou o circuito de Mônaco como andar de bicicleta dentro da sala. É um negócio meio maluco. Os pilotos passam a todo momento resvalando nos guardrails, impondo um ritmo, né, de treino, seja de corrida, alucinante. Então, a pista de Mônaco ela é diferente. Eu gosto Ah, bacana. do traçado de Mônaco, eu gosto da pista de Mônaco, gosto do evento. A corrida, obviamente, como eu venho dizendo desde o início do meu comentário, é que ela deixa um pouco a desejar, porque, enfim, em termos de disputa, a não ultrapassagem às vezes vale muito. A gente tem alguns episódios disso, como por exemplo 92, quando o Mansell ficou perseguindo o Senna ali a todo momento e não conseguiu ultrapassar, mesmo tendo uma Williams extremamente superior à McLaren do Senna. A gente tem uma corrida vencida pelo Ricciardo em 2018, quando o Ricciardo teve um problema, né? Se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo em que o Rico Penteado gravou para o Motorsport nessa semana, falando que é o telemetria, falando sobre justamente um pau que deu lá no sistema do motor do Ricardo, que ele ficou basicamente metade da corrida praticamente usando esse carro com problema, e o segundo colocado não conseguiu ultrapassar, então às vezes a não ultrapassagem Foi acaba no, fazendo. foi no MGUK, se eu não me engano. Eu É não o, lembro exatamente qual foi o componente que deu eu problema. acho que foi no MGUK e ele com acho que 128 quilowatts a menos na bateria, mesmo assim ele ainda Pois é, segurou e conseguiu vencer a prova. e ainda hoje a gente meio que fica se perguntando, mas poxa, como é que um cara que poxa, teve um carro problemático com mais de meia prova conseguiu vencer? Porque Mônaco
É isso, não é especificamente uma procissão, porque às vezes a gente tem uma estratégia, e detalhe, nesse final de semana, ainda além de tudo, toda essa coisa que a gente pode colocar dentro do balaio, a gente ainda tem a possibilidade de chuva para o final de semana. Talvez Sim. não tamanha para corrida, mas para os treinos, tanto de sexta-feira amanhã e também o treino classificatório, pode ser que existe uma grande possibilidade de chuva. Então, isso é mais um ingrediente para a gente colocar no balaio. Então, Mônaco, Hum, pessoal, não coloquem apenas sob a perspectiva das ultrapassagens, que se comparado, por exemplo, a outra corrida que vai ter na sequência, que são as 500 milhas de Indianápolis, claro, é um oval, anda-se a quase 400 por hora, a pista é larga, enfim, a aerodinâmica do carro permite que isso aconteça, as ultrapassagens aos borbotões, mas a gente tem aí um grande prêmio que acontece desde o início da Fórmula 1 até antes do pré-Fórmula 1, né, desde que as provas eram conhecidas como Grand Prix, né, Mônaco já existe há 100 anos, o trânsito de Mônaco é todo desviado num local que tem aí uma extensão geométrica, geográfica de 2 quilômetros aí no máximo em termos de território. Então, tudo em Mônaco é diferente, tudo em Mônaco é especial, tudo em Mônaco é peculiar, tudo é muito único. Então, por mais que a Fórmula 1 muitas vezes venha colocando sob um grande risco a permanência do circuito de Mônaco no calendário, eu, como espectador, como amante do automobilismo, como amante da categoria, acho que ainda hoje Mônaco é uma prova diferente de todas as outras. Tanto que quem ganha em Mônaco fica marcado. Você vê que em 82, por exemplo, o Patrese ganhou uma prova amalucada e até hoje a prova é lembrada por conta de ter sido amalucada. Em sim. 96, o Olivier Panis ganhou a prova com 3 carros chegando no final e todo mundo lembra dessa prova porque todo mundo que gosta da forma que a gente gosta de automobilismo. E foi a única vitória do Olivier Panis, correndo de Ligier, que até o Pierre Gasly vencer em 2020, então veja, 96, 2020, foram anos para um francês ganhar uma prova de novo. Então, Mônaco traz essas coisas e eu acho que, da mesma forma, esse ano pode ser um capítulo interessante, já que existe também uma expectativa de Aston Martin estar com um carro legal para esse ano e ter características que casam talvez muito bem. Pode ser que não dê em nada, pode ser que realmente a Red Bull vá lá e vença de forma cachapante novamente. Mas a Aston Martin ainda tem um carro que de repente pode ali ser um pedregulho no sapato de um Verstappen, de um Pérez ali, abocanhar um pódio de novo. Uhum. Eu acho que tem sido alguma coisa bem constante no que diz respeito ao Alonso. Entendi. É, se fosse para apostar esse fim de semana, eu apostaria no Leclerc. Eu acho que esse fim de semana finalmente, ele vai conseguir vencer em Mônaco. Por quê? Porque eu acho que no grid, a Ferrari é o melhor carro de tração e essa pista, ela exige muita tração. Eu não lembro exatamente por quê, acho que é porque o turbo da Ferrari é menor, né? Ele é um turbo que funciona diferente, ele dá mais um pouco de tração para o carro. E o Leclerc, em volta lançada, ele é um dos pilotos mais rápidos do grid, isso não há dúvida. Se a Ferrari não fizer nenhuma cagadinha, eu acho que ele consegue vencer. Claro, é só uma aposta minha, vamos ver nos treinos. Aí vai lá o Pérez ou o Verstappen e arrebenta com tudo e enfim. Mas eu acho que eu apostaria no Leclerc. As possibilidades existem. A gente pode olhar, inclusive em termos de retrospecto, o Carlos Sainz é um piloto que nas duas últimas provas conseguiu pódio em Sim, Mônaco, né? correu muito bem, né? 21 e 22 ele teve pódio. 21, 2020 a 21 gente não foi o Norris Norris em e 21? Sainz, exatamente. O Verstappen venceu a prova, o O Sainz Sainz chegou em chegou em. segundo, isso, e o Verdade, Norris. verdade, E verdade. aí no ano passado foi a mesma coisa. O Pérez ganhou a prova, o Sainz chegou em segundo e o Verstappen em terceiro, né? Verstappen terceiro. Então, assim, em se tratando de retrospecto, o Sainz é até melhor do que o Leclerc em termos de resultado final. Não significa que ele tem mais condições de ganhar, até porque o Leclerc é um piloto da casa, é um piloto que, como você falou, em termos de volta rápida, hoje, na Fórmula 1,
Se a gente colocar aí sob a perspectiva de um comparativo com o Verstappen, ele não fica devendo em muita coisa, é um piloto extremamente rápido, extremamente arrojado. A Ferrari tem um carro que casa muito bem com a questão da volta lançada. Ah, vai fazer uma volta. Pô, o carro da Ferrari não fica devendo muita coisa. Em ritmo de corrida é uma outra conversa. Agora, em termos de volta lançada, o Leclerc com a Ferrari tem sido assim, não só nesse ano onde eles conquistaram apenas uma pole, que foi em Baku, as outras provas tiveram poles da Red Bull, mas em Baku, que é um circuito de rua, que se a gente pegar os outros circuitos para comparar com Mônaco, talvez Baku, mesmo tendo aquela reta imensa e zonas de aceleração um pouco maiores, ele realmente é o que mais se compara a Mônaco, dos que aconteceram até então, né? Porque os que vão vir pela frente, como eu disse, Budapeste e Singapura se encaixam até mais dentro desse contexto do que o circuito de Baku. Sim, Mas dos que tivemos até agora, talvez o de Miami mais ou menos, né? Porque tem curvas ali meio diferentes, mas o Leclerc fez uma pole bem convincente e até surpreendente, né? Lá no circuito de Baku. Então, eu acho que se de repente, como a gente tem essa coisa de quem larga na pole já tem meio caminho andado, se o Leclerc fizer uma pole como aconteceu em 2020, 21 e 22, quem sabe a gente não tem aí sim, uma vitória do Leclerc, ou até mesmo o Sainz, que, como eu disse, em termos de retrospecto, vai muito bem, porque ele é um cara que lê muito bem a corrida, né? Mas as Red Bulls a gente sabe que nesse ano tão dominante pode ser que venham e destruam qualquer possibilidade ou perspectiva ou sei lá qualquer chance de um adversário diferente entrar na briga aí por uma vitória. E a gente está esquecendo de aquilo que a gente vai falar num próximo tópico que talvez seja bem legal aí, que é as atualizações da Mercedes, né? sim. E vamos já pular aqui por esse tópico, que é o nosso próximo e último, que é esse brinquedinho novo que a Mercedes fez aí, né? Você vê que é um sidepod muito mais parecido com a Aston Martin, né? Com a própria Red Bull, eu nem digo tanto, né? Você vê que eles estão indo nesse caminho. Eu acho que eles desistiram daquele conceito, porque eles estavam ali penando, né? Principalmente em velocidade de reta, tudo, e parece que agora eles estão investindo pesado aí mesmo para mudar todo esse conceito aí do. Que acho que isso vai mexer muito na aerodinâmica, né? No arrasto do carro, né? Exatamente. Não só em termos de aerodinâmica ah, externa, né, daquilo que a gente consegue ver, como também da questão mecânica, né? Porque se você muda esse side pod da forma que a Mercedes vem mudando, né, da corrida passada para cá, que foi o que eles prometeram desde o início do ano, que a partir do GP da Emília-Romagna, que não aconteceu, infelizmente, eu vou tocar até de forma breve nesse assunto daqui a pouco, mas no que diz respeito a essa mudança de filosofia de construção dos side pods, vale lembrar que os side pods eles têm aí como grande função refrigerar o carro e alguns dos sistemas que vão ali na parte do motor, né, e até o próprio motor, né, a unidade de potência como um todo. Então, os radiadores, eles, assim que você muda esse contexto, essa filosofia de uma construção de um novo side pod para um carro, existe também alterações no que diz respeito à posição do radiador, né, nessa estrutura. Então, além de ser levado em conta a aerodinâmica externa do carro, a gente precisa entender que uh, o funcionamento interno desse carro também precisa estar bem ajeitadinho, para que não ocorra um superaquecimento, um radiador que se colocado num determinado grau dentro dessa nova filosofia de um side pod, para que não gere um superaquecimento, para que não dê nenhum tipo de problema com relação ao funcionamento de outras partes do motor, que depende ainda hoje, né, por mais que conte ainda conte já, melhor dizendo, com um novo mecanismo mais eletrônico, mais elétrico, né, também, esse radiador ele não deixa, claro, de ter a sua importância, até porque hoje
ainda conta-se com um bloco de um motor sendo colocado dentro de um carro e que dentro desse bloco existe todo um funcionamento mecânico que precisa ser refrigerado, né? Então, baseado nisso, os engenheiros da Mercedes, claro, devem ter achado aí a melhor alternativa. Significa que o conceito de side pod zero foi completamente abandonado? Eu acho pouco provável, tá? Pode ser que em uma prova ou outra, talvez o pessoal da Mercedes, e não só por causa disso, eles até então, até a prova passada, não tinham abandonado ainda. Eles fizeram o novo carro, o carro desse ano, baseado na filosofia ainda do SidePod Zero. Então, eles não fizeram todo o ano passado inteiro e boa parte desse ano, até pelo menos a quarta, quinta prova, uso desse SidePod Zero para nada. Ninguém dá um ponto sem nó na Fórmula 1. Então eu acho que, no caso da Mercedes, eles ainda talvez estejam explorando alguma coisa dentro dessa questão do SidePod Zero, para que talvez em determinadas pistas, cujo funcionamento se demonstrou um pouco melhor, para que eles voltem a usar aquilo, pegando, claro, dados e informações de algumas provas que eles já obtiveram e que ainda vão ter. Agora, isso pode ser que vai impactar, claro, dentro daquele teto de gastos que a gente já sabe que existe aí, que é vigente como regra hoje na Fórmula 1. E um outro ponto que também é muito importante em se tratando da Mercedes, isso que eles vão trazer para Mônaco não é um novo carro, são apenas atualizações. Existe tanto a atualização dessa questão do sidepod, como também uma outra questão que também é tão importante que a galera talvez não esteja dando tanta ênfase na hora de fazer uma análise um pouco mais aprofundada no carro da Mercedes, é a suspensão dianteira. A suspensão dianteira também tem um conceito diferente, uma geometria diferente. Se você pegar o carro de Miami para o carro que foi mostrado, algumas imagens aí que foram publicadas aí nas redes sociais, você pode analisar a suspensão dianteira da Mercedes e ela tem uma geometria um pouco diferenciada. E isso também pode fazer com que o carro da Mercedes, talvez não em Mônaco, que é uma pista que a gente não tem aí uma coisa que a gente pode falar assim, poxa, lá dá para colher todos os dados e a gente, poxa, a partir disso aqui vai poder ter uma evolução muito grande. Não, Mônaco é muito peculiar. Utilizar a pista de Mônaco como o fiel da balança para saber se o carro é muito bom ou se o carro é muito ruim é um tanto quanto arriscado. Então, a não ser que a Mercedes vá muito bem a ponto de vencer a prova de uma forma dominante e tal, ou no outro lado vá mal a ponto de ficar no Q1, a gente não vai poder, nós aqui, né, que estamos acompanhando apenas de uma forma, né, como telespectador, não vamos poder ter tantas informações assim se o carro da Mercedes foi tão bem ou foi tão mal. Apenas os engenheiros, a partir dos dados de telemetria, a partir dos dados colhidos em treinos livres e tal, é que vão saber se o carro da Mercedes está indo para um caminho certo ou um caminho muito errado, porque pode ser que a Mercedes venha com essas atualizações e ande muito bem. E pode ser que talvez não seja nem por causa dessas atualizações, pode ser que porque o carro projetado para esse ano case muito bem com um circuito como o de Mônaco, como por exemplo andou muito bem em Albert Park, na Austrália, porque também é um circuito que não é fixo. Não é um circuito Hum. que é, por exemplo, como a Espanha, como Interlagos, como circuitos mistos, né? Ele é um circuito que ele é utilizado ali uma vez por ano para que seja feita uma prova de Fórmula 1, é um circuito entre aspas de rua, né? Utilizando aí parte de um parque, né? E que a Mercedes desenvolveu muito bem, conseguiu um bom resultado, liderou uma boa parte da prova com o Russell, o Hamilton ficou ali também, né? Dando mostras de que estava muito competitivo, tanto que chegou em segundo na prova. Então, Mônaco não é o melhor dos cenários para se colocar atualizações, mas a Mercedes precisa trazer essas atualizações, porque está andando cada vez mais para trás. Achou que o carro Hum. desse ano seria melhor do que o do ano passado, mas, enfim, até agora não demonstrou um grande resultado, vamos dizer assim, além do segundo lugar do Hamilton em Albert Park. Então, pode ser que a gente É, venha a ter aí resultados surpreendentes, tanto para bem como para mal, ou pode também não acontecer nada, enfim, a Mercedes ficar no patamar que está aí. é.
Eu acho que o que houve com a Mercedes ela evoluiu com relação àquele carro do ano passado. A Ferrari ela deu uma queda e se você for ver, a Mercedes está disputando muito com a Ferrari ali, as Sim, posições. E sim, aí a Aston Martin ela entrou acima das duas. Ela tá ali, principalmente em corrida, né? Em ritmo de corrida, você vê que a Aston Martin é um carro bem equilibrado. Só que eu acho que o problema para essa temporada, para a gente ver disputa, é que a Red Bull foi muito para frente. Do RB18 para o 19, a Red Bull deu um salto muito grande. Então, acho que isso aí sim, dá aquela impressão que a Mercedes e a Ferrari, a Ferrari piorou, mas a Mercedes eu não acho que piorou, a Mercedes melhorou. Só que a Red Bull melhorou tanto que parece que é como o pessoal tá falando, parece outra categoria, né? Parece que sim, sim. a Red Bull tá andando sozinha. Eu não costumo analisar a Fórmula 1 de maneira fria, olhando apenas para a tabela do campeonato, mas você vê, você quer ver como o que você acabou de dizer está correto? É só você olhar a tabela de pontos. É só você olhar tanto a tabela de pontos dos Sim, pilotos, como também a tabela de pontos dos construtores. construtores. No que diz respeito tanto à tabela de pilotos como à tabela de construtores, a Red Bull está dando uma lavada em todo mundo, né? Agora, se você olhar para as outras equipes, é só você analisar. A Aston Martin está hoje ocupando nos construtores o segundo lugar. Vamos olhar, vamos pegar essa fotografia de hoje. A Aston Martin, ela está em segundo lugar no campeonato de construtores, só que apenas 6 pontos à frente da Mercedes. Só que por que isso está acontecendo? Apenas 6 pontos é a diferença. Sendo que a Aston Martin, pô, já conseguiu muito mais pódios do que a própria Mercedes. Porque a Mercedes tem no volante Hamilton e Russell. Enquanto que na Aston Martin a gente tem um Alonso regular, que dentre as 5 provas que a gente teve até agora, conseguiu 4 pódios e um quarto lugar. Ou seja, o Alonso pontuou em todas e em exceção a todas, em exceção a uma prova, ele ficou fora do pódio. Do pódio, não estou falando dos pontos, porque o Alonso pontuou em todas as provas até agora. Mas dá uma olhada para o Stroll. Então, se você olhar a dupla da Mercedes, obviamente ela é muito acima em termos de nivelamento do que no caso da Aston Martin, onde existe uma discrepância muito grande entre Alonso e Stroll. Tá, entre os 8 pilotos das 4 grandes equipes hoje, o Stroll, obviamente, está no lugar onde a gente pode imaginar que ele sempre esteja, que é na última colocação entre os 8. Ele é o oitavo no campeonato, né? E aí, se você pegar a fotografia, saindo um pouco dos construtores e indo um pouco para a fotografia da classificação dos pilotos, a gente vê lá Hamilton, Sainz, Russell e Leclerc. Ou seja, intercala as posições dos pilotos da Mercedes e da Ferrari. Né? Então, assim, a gente tem essa fotografia hoje que demonstra que essa sua narrativa de que realmente existe, lógico, essa diferença entre a evolução do que foi a Red Bull e a evolução do que foi a Ferrari e a Mercedes, ela é concreta. A Red Bull evoluiu muito do ano passado para cá. Agora, a Mercedes e a Ferrari, elas meio que se juntaram. Elas meio que intercalam bons resultados ali, um pódio de Sim. um pódio de outro e tal. E a Aston Martin, enquanto que com o Alonso ela brilha, com o Lance Stroll, que não é um mau piloto, diga-se de passagem, Não, né? ele é um bom piloto. É bom Ele só, não é né? um mau. Exatamente, ele É é um bom bom só. piloto com as suas limitações, né? Sim, E que vai alcançar alguns resultados interessantes, mas que, se for comparado apenas e única e exclusivamente com o Alonso, obviamente que a gente vai ver uma discrepância muito grande. sim. Vamos finalizar aqui o assunto. Essa polêmica aí do Hamilton na Ferrari, né? Olha, eu não sei não, viu, cara? Eu acho que é muita especulação pro meu gosto, mas vai que, né? Olha, uma opinião bem sincera. Eu, no nosso primeiro episódio aqui no Irmãos Racing, eu, nós havíamos abordado aí a questão Leclerc na Mercedes.
e quando foi falado sobre uma eventual troca Leclerc, Mercedes, Hamilton, Ferrari, eu disse que Leclerc na Mercedes era algo factível, porque talvez o Leclerc tenha visto que feito uma projeção para daqui a algum tempo e visto que a Ferrari não é uma equipe que vai levar o Leclerc a algum lugar a traduzir o seu potencial em resultados bons. Por outro lado, eu não via o Hamilton indo para a Ferrari por achar que na época, por achar que única e exclusivamente o Hamilton não combinava com o estilo Ferrari de ser, até porque na Mercedes hoje ele pode colocar em prática todas as suas ações, né, com relação à defesa das minorias, com relação às suas causas, as quais ele abraça e abraça com muito entusiasmo, que eu acho isso muito bacana, né, da parte dele. Ele é um cara que extrapola as pistas, né, ele faz dele, Hamilton, um cara que, enquanto protagonista, faz com que as suas causas sejam, claro, propagadas aí, difundidas, o que eu acho isso louvável, né? Talvez se ele fosse um piloto de fundo de pelotão, seria interessante as causas, mas obviamente como ele tem as plataformas que ele tem e a imagem que ele tem como heptacampeão, como um dos maiores de todos os tempos, ele pode colocar isso de uma maneira que as pessoas vão ouvi-lo, porque se ele fosse um piloto de fundo de pelotão, a mensagem que ele tem a passar seria tão importante quanto, mas talvez não teria o alcance que teria, o engajamento que teria. Né? Então ele faz muito bom uso disso tudo para divulgar tudo aquilo que ele defende e eu acho isso louvável. Né? Talvez na Ferrari ele não teria isso. Será que teria? Será que ele, enquanto Hamilton, teria autonomia para chegar e sugerir para o Frederic Vasseur, escuta, vamos colocar uma boa parte do carro de preto aí, porque, enfim, a gente quer dar ênfase para o Black Lives Matter? Será? Não sei. Não combina, É. eu acho. O estilo do Hamilton meio que não combina com o lance da Ferrari. Na Mercedes, ele tem tudo que ele quer. Ele é o astro da coisa. Ele é um cara que, se hoje ele virar e falar assim: eu, Hamilton, estou me aposentando, amanhã depois eu tenho um cargo garantido. Eu acho que ele está pouco se lixando para isso, mas vamos dizer que ele quisesse. Vamos colocar no campo da hipótese. Ele, se ele quisesse se tornar um consultor da Mercedes, ele se tornaria. Se ele fosse Uhum. para a Ferrari hoje, ou no ano que vem, ou em 2000 e sei lá quando, é, e fosse para lá e tivesse, vamos dizer assim, no mesmo patamar do Leclerc, ou seja, possibilidade de conseguir uma pole ali, né, a possibilidade ali e tal, eu acho que ele não conseguiria, primeiro lugar, antes de mais nada, ser o que foi o Schumacher, ou seja, ter tempo para construir uma equipe em torno dele e ganhar daqui 3 ou 4 anos, até porque eu não sei se ele tem mais 3 ou 4 anos para isso. Tudo bem, o Alonso já está com 41, né, periga, enfim, renovar com uma Aston Martin até sei lá eu quando, mas enfim, a idade, não vamos colocar a idade dentro dessa questão, mas vamos colocar que de repente o Hamilton talvez não tenha mais paciência, mais saco, no português claro, para a Fórmula 1, e ele queira deixar a Fórmula 1 enquanto estiver na Ferrari. Será que ele vai ter, depois de tantos anos construída a sua carreira na Mercedes, vai ser consultor na Ferrari? Talvez, eu enxergo essa história toda da seguinte forma. Estão colocando muita cortina de fumaça para alguns pontos. Primeiro, a Ferrari não está bem. Segundo, trata-se de uma mídia, no caso Daily Mail, que não é confiável da forma que, inclusive, muitos canais aqui do YouTube, ou até mesmo páginas especializadas em automobilismo, de verdade mesmo, não tem, né, o Daily Mail não tem essa credibilidade, tanto que o próprio Hamilton hoje, nas entrevistas que deu hoje aí no paddock, disse que isso é fruto de um jornalismo ruim, né? Porque vamos fazer o seguinte exercício também, a mídia que ventilou essa notícia, fala assim, a Ferrari fará uma proposta de 40 milhões de libras aí, ano, seja lá o que for. Cara, uma equipe que de fato está querendo fazer, ela não vai divulgar esse tipo de coisa.
Ela não vai divulgar. Por mais que vão colocar panos quentes ali para negar e tal, e não sei o quê, ela vai lá e faz. Ela não vai, a notícia não seria essa. Ferrari fará uma proposta de 40 milhões de libras para o Hamilton. Não, a Ferrari fez. E a Ferrari está em negociação. Né? Então, eu acho que esse negócio do fará ficou meio esquisito. Né? No Ah, mínimo, eu acho bizarro isso mesmo. eu acho muito bizarro. Então, eu acho que esse é o tipo de notícia que, lógico, a gente tem como grande experiência no lugar onde tem muita gente negando, onde está todo mundo negando, opa, peraí, vamos dar uma olhada nisso aí, porque se está todo mundo negando, desmentindo o boato, pode ser que nessa fumaça aí tenha um belo de uma labareda. Mas esse é o tipo de coisa que eu acho que foi jogado para ventilar, para servir de cortina de fumaça, antes de mais nada, para uma má fase da Ferrari, porque a Ferrari não está numa boa fase, E a mesmo Ferrari tendo dois sempre teve isso, pilotos. né? Sempre teve isso, né? Não estou dizendo que foi a Ferrari especificamente que jogou isso para todo mundo ficar aí fomentando, espalhando e Sim, tal. é. Alguém Às vezes pode jogou. ser Quem a jogou? imprensa, às vezes pode ser a imprensa italiana, Ou inglesa? acho que a Não inglesa que mais sei. faz isso, né? Não sei. É porque todo mundo é muito apaixonado. Então, a É, partir do momento que você lida com o Hamilton e com a Ferrari, se você une esses dois ingredientes numa receita, nossa, em termos de marketing, gente, se isso fosse realmente uma coisa a se concretizar no futuro, porque a gente nunca pode dizer nunca, apesar de eu achar que isso é pouco provável, por eu serem também dois acho. mundos que não se batem, não se colidem, né? Seria legal, É, mas acho bem difícil ele ir para Ferrari. sim, claro. Bem difícil ele ir para Ferrari. Principalmente do campo de vista do marketing. Você imagina o que não ia gerar de marketing para uma marca como a Ferrari, que é a mais histórica da Fórmula 1, que muitos dizem que inclusive é até maior do que a Fórmula 1. Tem muita gente que Sim, não tem consegue isso, né? enxergar a Fórmula 1 sem a Ferrari. Tanto que quando a Ferrari quer exercer algum poder de barganha, ela fala: ah, então eu não quero mais brincar. E aí a Fórmula 1 Sim, vai e volta atrás para agradar a Ferrari. Tanto que hoje é a que recebe a maior fatia de premiação, independente de ser uma boa colocação no campeonato ou não, né? sim, Mas a Ferrari está ali sempre recebendo uma boa fatia. Se a Ferrari virar e falar cansei do brinquedo, a Fórmula 1 vai falar: não, Ferrari, vem cá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Se fosse, por exemplo, uma Haas da vida, ah, não quero mais brincar, filha, a porta da rua está ali. é, Agora vai claro. falar É. isso para a Ferrari? Até Então porque você tem fala, Andretti pô, querendo entrar aí, né? pô, então. Então tem tanta gente querendo entrar, né? Mas assim, A a Audi Ferrari que é a vai vir. Ferrari. Sim, é que a Ferrari é a Ferrari. Ferrari Sim, tá lá desde dos primórdios da Fórmula 1, desde que a Fórmula 1 nem se chamava Fórmula 1. E você tem um Hamilton que é 7 vezes campeão. Você une esses dois mundos em termos de plataforma de marketing, gente, isso é algo é, estratosférico. Eu, é inclusive, genial. adoraria ver pelo menos uma experiência do Hamilton numa equipe que não fosse motor Mercedes, porque desde que ele estreou na Fórmula 1, correndo pela McLaren, desde então ele sempre foi Mercedes. Né? Sim, Então eu adoraria ver o Hamilton guiando por um motor não Mercedes. Mas eu acho que isso tudo é muita cortina de fumaça para muita coisa, inclusive até para o próprio Hamilton, que hoje, por mais que ainda seja o Hamilton, talvez não esteja alcançando os resultados que se esperava, né, de uma nova Mercedes, aí num novo regulamento, e está disputando ali as atenções com o Russell, que enfim, é um cara que chegou na equipe e meio que já está se colocando na frente, conseguiu uma vitória no ano passado, coisa que o Hamilton não conseguiu. Nesse ano, de novo, está liderando, vamos dizer assim, a tabela de pontos. Eu repito, não sou de ficar analisando apenas tabela de pontos, mas isso é algo que precisa ser visto, precisa ser enxergado, né? Então a gente tem todos esses aspectos para analisar, tá? sim, claro. E para mim pelo menos essa questão do Hamilton na Ferrari, para mim é só mais um boato dentre tantos outros que já foram gerados aí no ambiente da Fórmula 1 e que nunca se concretizaram. E eu acho que não vai ser o primeiro e não vai ser o último. Também acho, concordo totalmente. Vamos ver o que vai dar esse angu aí, né? Como dizem por É, aqui. é. Eu acho que não vai dar em nada, mas enfim, eu É, acho eu que acho que ele não vai sair da Mercedes. O Hamilton, eu também eu tenho quase acho. certeza que se ele sair da Mercedes para ir para Ferrari ou para uma Red Bull, que seria muito mais difícil, eu acho que seria, sei lá, um último ano aí, ele com 42, 43 anos, só
brincar um pouquinho e realizar um sonho, né? Que ele já falou que ele gostaria de correr na Ferrari e tudo, mas no você gostar e você analisar o todo para ir fazer é mundos bem diferentes. É mundos bem diferentes, Mundos totalmente diferentes. principalmente do que ele tem na Mercedes, né? Desde, Sim, desde sim, 2013, né? Que foi o primeiro ano dele na Mercedes, né? Então, exatamente, o exatamente, cara já tá lá há 10 exatamente. anos, enfim. Então é isso. Eu acho que a gente já falou bastante aqui. Você queria falar mais alguma coisa? Deixar mais Sim, um alôzinho é, rápido aí? sim, eu gostaria de falar algumas palavras a respeito do que aconteceu na semana passada na Emília-Romagna. Bom, tanto para o bem como para o mal, a gente tem que também saber separar as coisas, né? É óbvio que em meio a uma tragédia, né, oriunda de condições climáticas, como foi o caso da Emília-Romagna, é óbvio que não existia a menor condição de se realizar uma prova de Fórmula 1, principalmente analisando sob o ponto de vista humano. Algumas vidas foram perdidas, algumas pessoas ainda estão desaparecidas, alguns locais foram completamente devastados por essa quantidade de água que caiu lá. Esperava-se 60, costumam se fazer nas questões meteorológicas costumam se utilizar algumas unidades de medidas para se quantificar a chuva que cai num determinado período. Estavam esperando para um período de 15 dias, mais ou menos, 60 milímetros de água, de chuva caindo. Em uma só noite, caíram 200 milímetros. Então, isso é algo, Muita coisa, não? é muita coisa. Gente, então assim, as coisas foram acontecendo e muita gente ficou desabrigado, alguns, como eu falei, desaparecidos, alguns perderam a vida, alguns perderam tudo. E isso faz com que a gente pense, poxa, embarcando em algumas narrativas de que antigamente o Bernie Eccleston não anularia a prova e eles correriam de qualquer forma. Eu não acredito. Eu não entro nessa. Então não adianta dizer que o O Bernie pessoal gosta de Eccleston, exagerar um pouquinho também, né? sim, não adianta dizer que o Bernie Eccleston era um cara que era o malvadão e a Liberty Media é a linda. Até Sim, porque, se a gente for parar para analisar, no ano passado, o GP da Arábia Saudita aconteceu com um bombardeio acontecendo a menos de 10 quilômetros do autódromo e a fumaça preta aparecendo no fundo das imagens. pois exatamente. Então, fica esse pensamento aqui, né, para a gente refletir e não colocar um como vilão e o outro como herói. A Fórmula 1 é um negócio, o automobilismo é um negócio, ele só é corrida, só é esporte da hora das luzes apagarem na largada até a hora da bandeirada. Fora isso, a Isso. Fórmula 1 é um negócio, tá? Sim, claro, business, né? Outra coisa, exatamente. Outra coisa, e nesse final de semana nós teremos aquilo que é conhecido como o Natal de quem ama o automobilismo. Então nós temos o café da manhã em Mônaco, nós temos o almoço em Indianápolis nas 500 milhas e para quem gosta mais da NASCAR, a gente tem aí as 600 milhas de Charlotte no fim da tarde, mais início da noite, que talvez seja a maior prova da NASCAR da temporada. Então, isso é algo, poxa, muito bacana. Eu me sinto muito feliz. Talvez um outro final de semana que me deixa, dois outros finais de semana no ano que me deixam tão felizes quanto esse seriam os das 24 horas de Le Mans e o Grande Prêmio do Brasil aqui, que é nosso, acontece do lado de casa. Aí você, Mal, que principalmente mora aí bem pertinho do autódromo, eu já morei também bem pertinho do autódromo, sei o quanto é Sim. empolgante o clima, né, a coisa toda. Mas nesse final de semana a gente tem eventos muito interessantes acontecendo, como eu disse, o GP de Mônaco, que por mais que a maioria da galera diga que não tem emoção, não sei o que, tal, mas é o Grande Prêmio de Mônaco, é algo que é um dos mais tradicionais aí do ano. Depois, acabando a Fórmula 1, a gente já tem as 500 milhas de Indianápolis, que é um evento que, para mim, é a meca do automobilismo. Para mim, é a corrida que dura 3 horas, na qual eu dedico toda a atenção a ela e vem sendo assim desde que eu me entendo por gente.
A Nas NASCAR eu últimas acompanho, voltas, principalmente, né? nossa, nas últimas 50 voltas das 200 Aí que são das quais. como diz aqui, o couro começa a cantar ali, né? Ali o negócio Nossa, começa a ficar tenso, né? nego vende a mãe para ganhar essa corrida, porque ela é Total. considerada até mais do que a própria temporada como um todo da Fórmula Indy, Sim, né? O acho que campeão da ela é o Fórmula Indy, grande evento, né? É o grande sem evento dúvida nenhuma, da sem dúvida temporada, nenhuma. são as 500 milhas. Sem dúvida nenhuma, é um autódromo construído, é um dos mais antigos do mundo. Aliás, é Sim. o autódromo mais antigo do mundo, em atividade principalmente. Existe aí o outro oval de Milwaukee, que é tão antigo, vamos dizer assim, que é onde eram organizadas as corridas, mas o de Indianápolis é o mais tradicional, tendo a sua primeira prova realizada em 1911, né, com Ray Harron ganhando aí com um carro onde dava para levar inclusive um mecânico junto com o Uhum. piloto, que é algo fabuloso. Se você vê a história, é algo, sei lá, incrível, Uhum. Quase que nem né? Então avião, a né? gente tem aí. Oi? Quase igual avião, né? É Os maravilhoso, antigos, que maravilhoso. o engenheiro ia junto, né? Exatamente, maravilhoso. Então, as 500 milhas de Indianápolis é algo maravilhoso. E para quem gosta dos carros de Stock Car, um carro de turismo mais Nosso fim como de uma semana bolha tem num Stock circuito Car. oval. Tem, lá nos Estados Unidos, a NASCAR é um esporte que às vezes leva até mais gente para um oval do que a própria Fórmula Indy, mas Sim, sim. ninguém deixa de ir para as 500 milhas de Indianápolis para pensar, putz, eu vou deixar de ir para um para ir para outro. A maioria vai para as 500 milhas se puder, mas as 600 milhas de Charlotte também é uma atração para quem gosta muito aí de NASCAR, então é um final de semana que é considerado o Natal para quem gosta de É. automobilismo. Então não percam, tanto na Bandeirantes, ou mesmo se você tiver a oportunidade de ter a F1 TV, ou acompanhar até pelas mídias no exterior, a Sky Sports, não deixe de acompanhar o GP de Mônaco. Aqui no Brasil, a gente tem a cobertura das 500 milhas de Indianápolis, tanto feito pela TV Cultura, a gente tem o blog da Indy na internet, que também é um outro canal maravilhoso que eu sugiro para que quem acompanha esse nosso aqui também vá dar uma olhada lá no canal do Jackson Lincoln, que de vez em quando traz aí alguns convidados muito bacanas. E lógico, a NASCAR aí também tem outros canais aí poxa, dão total cobertura ao evento, que eu acho bastante interessante também. Então é isso, pessoal. Ó, não esqueça de dar o like, assine o canal, ative o sininho e fique por dentro aí da nossa cobertura aí do fim de semana. Estaremos de volta depois do GP de Mônaco para comentar sobre esse amontoado de corrida aí que você viu que a gente vai estar bem ocupado esse fim de semana. Tá bom? Até a próxima. Super abraço, galera.